E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal História com o professor Jaque. Eu sou Jaque Namar Flávio, historiador, e estamos aqui, continuando com nossa playlist sobre a evolução humana, Dessa vez eu escolhi um tema bem interessante para discutir com vocês, onde nós vamos falar sobre a violência entre os hominídeos, Por que será que nós, seres humanos, somos propensos à violência? E aí, como vocês devem imaginar, as raízes da violência humana, da chamada violência interpessoal, ou seja, da capacidade que um ser humano tem de agredir outro ser humano, inclusive por vezes de forma letal, tem a ver com o fato de nós sermos primatas, Sermos primatas e também sermos seres sociais, seres que cultivam uma fortíssima sociabilidade. Então, como consequência dessa forma de interação entre indivíduos, uma sociabilidade é exacerbada e, infelizmente, em alguns casos, ela acaba descambando para a violência. Está em nossa cognição, está em nossa herança evolutiva essa propensão ocasional para a violência, Inclusive, violência política, violência grupal, violência de contingentes de indivíduos contra outro contingente de indivíduos, ou mesmo de um grupo contra um único indivíduo só. E olha que interessante, isso também está presente na natureza. Então, tanto animais como gorilas, chimpanzés e bonobos, eles também se organizam em contingentes sociais. Eles conseguem articular alianças, reunir grupos de indivíduos para agredir outro indivíduo. No caso dos chimpanzés, o que acontece? Às vezes, quando um macho invade uma área que é habitada por um determinado grupo, um macho mais velho ele pode reunir uma coligação de indivíduos para perseguir e agredir esse macho invasor. Então, por vezes, esse animal ele é mordido ferozmente, ele é esmurrado e golpeado com golpes fortíssimos por um grupo de chimpanzés, e ele sai desse contato desastroso gravemente ferido. Agora, o que acontece, pessoal? No caso dos chimpanzés, bonobos e gorilas, por exemplo, parece que não há nessa agressividade ocasional o interesse de matar, de chegar a um contexto onde esse invasor ele acaba sendo neutralizado, usando um termo mais polido, digamos assim, mas vocês devem entender a que eu estou se referindo. Mas no caso do ser humano, não. Nós sabemos que em muitos casos, infelizmente, uma agressividade de um indivíduo contra outro pode ser uma agressividade de natureza letal. Então, ao que parece, os seres humanos são os únicos primatas que investem de forma deliberada, politicamente, intencionalmente e culturalmente, com o intuito de finalizar, vocês devem entender o que é que esse conceito que eu estou usando aqui significa, outro indivíduo, E isso decorre também, como eu acabei de dizer, de nossa herança como primata, como um hominíneo que descende de outros hominídeos, E para ilustrar isso para vocês, eu trouxe, como sempre, um material muito interessante que nós vamos agora dar uma olhadinha, Como esse canal é um canal de história e é um canal científico, então, como sempre, nós vamos partir de material científico de qualidade. Então, eu separei para vocês aqui um artigo muito interessante, publicado na revista Plus On. Eu vou compartilhar ele com vocês agora. Aqui está, é um artigo que, como vocês podem perceber, ele possui vários autores. Há um contingente, um grupo de paleoantropólogos envolvidos nessa publicação. É uma publicação científica e percebam que ela foi publicada em 2015. Ela foi recebida em 9 de março de 2015 e publicada em 27 de maio de 2015, a partir de uma análise de pares, como é chamada,
E aqui, numa tradução livre, nós podemos ler o título desse artigo científico da seguinte forma: Violência interpessoal letal no Pleistoceno Médio. Então a gente está falando de um longuíssimo período de tempo, e antigo também, que vai mais ou menos dos 780 mil anos atrás até mais ou menos 130 mil anos atrás. É um período bem extenso, né, em termos de evolução humana. E nesse caso aqui nós vamos destacar um grupo de hominíneos que viveu onde hoje em dia fica a Europa, o continente europeu, há 430 mil anos atrás. Então esse artigo aqui, ele analisa um episódio de extrema gravidade e agressividade que está registrado no fóssil de um hominíneo que viveu onde hoje em dia fica a Espanha, mais precisamente, há 430 mil anos atrás. Os restos mortais desse indivíduo, que seria um macho jovem, um macho que está na idade adulta, relativamente jovem, o que acontece? Esse indivíduo viveu há 430 mil anos atrás e foi encontrado no sítio paleoantropológico de Cima de los Huesos, que fica na Espanha atual, tá? Então esse artigo ele discute exatamente as evidências de que esse indivíduo foi assassinado. Ele acabou passando por um momento de agressividade extrema, onde a partir daí ele acabou perdendo a vida. E esse artigo discute exatamente isso. Eu estou passando aqui para vocês, para chegar na parte que nos interessa, tá? Ele está em inglês. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para caso alguém queira acessar esse material. É relativamente fácil traduzi-lo na internet. A partir do Google Tradutor você consegue facilmente traduzir esse artigo aqui para o português e fazer a leitura dele, tá bom? Mas a parte que nos interessa é essa página aqui, ó. Então nós temos aqui o crânio desse indivíduo que eu acabei de dizer, né? E ele era um macho juvenil. Aí o que acontece? Eu chamo a atenção de vocês, eu vou até mexer um pouco aqui. Acabei deixando a câmera um pouco na frente, né? Mas vejam só, pessoal. Esse indivíduo aqui, ele sofreu 2 golpes seríssimos na região da fronte dele, da testa dele. E esses golpes aparecem exatamente aqui, ó. Então esse artigo ele parte de uma série de exames, de análises tomográficas, ultrassônicas, para determinar que de fato foram 2 golpes letais, tanto um golpe como um outro, que estão aqui classificados como T1, T2. Então tanto um como o outro poderiam já matar esse indivíduo. Então ele teria morrido, mesmo que tivesse recebido apenas entre aspas, né, um golpe desse aqui, até porque percebam que o crânio dele foi seriamente fraturado. Ou seja, nós temos aqui um caso de traumatismo craniano em uma violência interpessoal que aconteceu há 430 mil anos atrás. Essa espécie hominínia aí, gente, ela é chamada de Homo heidelbergensis. E ele é uma linhagem em transição para os futuros neandertais. Então essa espécie específica de hominíneo antigo, ela foi um elo de transição dos Homo heidelbergensis para os neandertais clássicos, né? Os famosos homens das cavernas. E esse indivíduo aqui, infelizmente, acabou perdendo a vida em uma contenda com outros indivíduos ou um outro indivíduo. Ele foi atingido com um objeto contundente e acabou sendo morto. Então é algo bem impressionante, né? Mas que nos mostra que essa propensão para a violência extrema, ela acompanha a humanidade há milhares de anos. E para aprofundar ainda mais a compreensão desse assunto, eu tenho aqui para vocês mais um outro material que atesta isso. Dessa vez nós vamos partir para o Iraque atual, tá? Então, no Iraque atual
existe uma caverna muito interessante chamada Caverna Shanidar. E nessa caverna o que acontece? Nós temos evidências de outro assassinato. Olha só que coisa impressionante. E essas novas evidências que nós vamos ver agora estão nesse artigo aqui. Infelizmente é um artigo fechado. Para acessá-lo completamente nós temos que assinar. Olha só, como vocês podem ver aqui, o acesso a esse artigo, mas ele é uma publicação da revista Nature, tá? E ele está datado, como nós podemos ver aqui, deixa eu ver, em agosto de 2009, como aparece aqui em cima, né? É uma edição, é uma segunda edição do volume da revista Nature, de número 57. Ele está em inglês, mas aqui eu acabei traduzindo, porque nos interessa essa breve abertura aqui, ó. Esse resumo inicial do texto, que diz o seguinte: desde sua descoberta e descrição inicial na década de 1960, a lesão penetrante na nona costela esquerda do Neandertal, classificado como Shanidar III, tem sido foco de discussão sobre violência interpessoal e tecnologia de armas no Paleolítico Médio. Estudos experimentais recentes usando pontas líticas em alvos animais sugerem que aspectos da dinâmica do sistema de armas podem ser inferidos a partir da forma das lesões ósseas que elas produziram. Então, o que acontece? A gente está falando de uma comunidade de neandertais que viveu, onde hoje em dia seria o norte do Iraque, tá? No chamado Kurdistão iraquiano. Isso mais ou menos entre 60 mil e 40 mil anos atrás. E dentro dessa comunidade, não sabemos se de um grupo forasteiro, uma violência entre indivíduos dessa comunidade, um macho já com uma certa idade, né, com mais ou menos entre 40 a 50 anos, ele foi ferido letalmente e acabou indo a óbito. Isso há mais ou menos entre 60 a 40 mil anos atrás. Aí o que acontece? Nós temos aqui, pessoal, o detalhe desse ferimento. Então é algo bem impressionante e que eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? Então, como nós podemos ver aqui na imagem, nós temos aqui as costelas 8 e 9 do indivíduo macho, classificado como Shanidar III. Aí, olhe só esse detalhe aqui, ó, da costela 9. Ela tem uma marca aqui de corte, um corte causado por um objeto contundente, provavelmente uma ponta de flecha, aliás, uma ponta de lança de pedra, né, de pedra lascada, de pedra usada como objeto cortante, que lesionou essa costela aqui, a costela 9, do lado esquerdo do tórax desse indivíduo macho. E também percebam que o ângulo está perfeitamente articulado em relação à costela 8, que aparece aqui apenas em um fragmento dela, né? Então essa lesão aqui, há até um traço aqui, ó, de cicatrização. Então aparentemente esse indivíduo não morreu imediatamente desse ferimento, ele viveu mais alguns dias, mas infelizmente imagina-se, né, que ele acabou falecendo, talvez em decorrência desse ferimento. Pode ser que provavelmente o pulmão tenha sido perfurado e a partir daí houve uma infecção generalizada. Então nós temos um caso aqui também bem dramático de assassinato na pré-história humana. Nesse caso aqui, de um homem de Neandertal que viveu mais ou menos entre 60 e 40 mil anos atrás. Aí o que acontece, pessoal? Eu também separei para vocês uma imagem justamente da caverna Shanidar, para que a gente possa ver como é interessante o trabalho paleoantropológico nesses lugares. Então aqui está a caverna, certo? Esse site aqui é um site chamado Arancon World, e eu separei para vocês justamente uma matéria dos anos 2000 que mostra que esse sítio paleoantropológico até hoje ele é pesquisado e foram descobertos mais fósseis, mais restos mortais
de homens de Neandertal. Então, olha que coisa interessante. Nesse artigo aqui, ó, que é de março e abril de 2021, temos essas novas descobertas. Inclusive aqui nós podemos ver o que seria um crânio de um indivíduo que acabou sendo esmagado pela pressão dos sedimentos, né? Mas já sabemos que é um crânio porque aqui dá para ver uma parte da caixa craniana que recobre que protege o globo ocular. E mais aqui, se você prestar atenção, vamos ver dentes, ó. Então seriam os fragmentos, os restos mortais de mais um homem de Neandertal. Descendo um pouco mais aqui nesse site, nós vamos encontrar, olha que interessante, a localização, né? Aqui seria o Iraque. E justamente aqui em cima o local onde fica a caverna Shanidar, onde desde os anos 50 do século passado são realizadas pesquisas paleoantropológicas aí. Vários indivíduos neandertais, vários fósseis de neandertais foram encontrados nessa caverna. Então é um local que até hoje nos tem revelado muito sobre o nosso passado evolutivo. Até porque nessa mesma caverna foram encontrados enterramentos humanos. Então, homens de Neandertal, desse grupo aí, enterravam seus membros, seus indivíduos mais próximos e talvez até parentes, né? Então, foram encontradas sepulturas de Neandertais datadas entre 60 e 40 mil anos atrás. Inclusive, mais para frente, eu vou voltar a esse sítio paleoantropológico para falar com vocês sobre supostos enterramentos onde foram depositadas flores dessas sepulturas. Então a gente guarda essa informação, nós voltaremos a falar sobre esse sítio arqueológico, tá bom? Mas aí o que acontece, pessoal? Outro aspecto perturbador da violência interpessoal humana são também os casos de canibalismo. Então nós sabemos que até hoje, infelizmente, pessoas com problemas gravíssimos psicológicos, né? Elas acabam consumindo carne humana. Então é algo perturbador. Hoje em dia nós sabemos que há até casos em que você percebe claríssimos problemas psicológicos. E o que acontece? O consumo de carne humana também é muito antigo. Nós temos evidências disso e de que faz parte do nosso passado evolutivo e um passado bem distante mesmo. Para ilustrar isso para vocês, eu também trouxe outro artigo científico aqui que nós vamos agora dar uma olhadinha, tá? Que está aqui nesse site, tá? É um outro artigo traduzido, mais uma vez a revista Nature. Esse aqui, o legal é que ele está aberto, então você pode vir aqui ao lado e fazer o download desse artigo científico aqui. Ele é uma publicação de 2023, é bem recente, né? De junho de 2023 da revista Nature. E você pode baixar esse artigo. Aqui eu fiz a tradução, eu pedi para o Google Tradutor traduzir a página, mas ele está originalmente em inglês. Quando você baixar ele, o PDF dele virá em inglês, tá bom? Mas olha que coisa interessante, eu vou ler só alguns trechos dele para a gente fazer uma pequena reflexão. A identificação de marcas de abate em fósseis de hominíneos, eu prefiro traduzir em hominíneos, e também nós vamos ter um vídeo que eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Do Pleistoceno inferior é rara. É rara. Nossa investigação, no caso a investigação que os especialistas desse artigo fizeram, né? Tafonômica de fósseis de hominíneos publicados na região de Turkana, no Quênia, revelou prováveis marcas de corte, olha só, de corte, em um fragmento fóssil chamado KNM-ER 741. Então essa aqui é a classificação científica dessa evidência fóssil de um indivíduo, de um hominíneo antigo, né? Que foi encontrado nesse sítio arqueológico aqui. Uma diáfase da Líbia esquerda, proximal de um hominíneo que viveu há 1,45 milhões de anos atrás. Então, provavelmente essa espécie aqui de hominíneo era uma Homo erectus, uma linhagem de indivíduos da espécie Homo erectus.
Aí o que acontece, pessoal? Nesse artigo aqui, eu vou mostrar para vocês justamente imagens que atestam que houve um processo de descarnação desse osso aqui. Então é bem impressionante e até certo ponto é perturbador saber que já em um período tão longínquo, né, uma espécie hominídea, ela chegava ao ponto de consumir carne humana. Como é que nós sabemos disso? A prova disso está aqui, ó, esses pequenos riscos no osso, ó. Esses riscos aqui foram causados por raspadores de carne. Então, esse osso aqui de um hominídeo que viveu há 1,5 milhão de anos atrás, ele foi deliberadamente descarnado por um outro hominídeo. Não sabemos se da mesma espécie, tá bom? No caso Homo erectus, mas o fato é que temos aqui documentado um episódio de canibalismo humano. Então é algo bem impressionante. É outro artigo que eu vou deixar para vocês também o link, tá? Para que vocês possam vê-lo e lê-lo ele na íntegra, né? E aqui são imagens em microscópio eletrônico que justamente mostram em detalhes as ranhuras causadas pelas pedras cortantes, né? Pelos raspadores de carne. Então é algo muito impressionante e na verdade há outras evidências de que isso acontece há milhares de anos, tá? Esse aqui é um dos casos documentados. E outro que eu vou mostrar para vocês, para a gente fechar esse vídeo aqui, que já está bem alongado, tá bom? É o desse indivíduo aqui, ó. E aqui, pessoal, eu creio até que já vale um like, né? Porque o que acontece? Eu consegui para vocês um artigo original. Deixa eu ver se eu encontro aqui um enquadramento melhor para a câmera. Vamos ver. Aqui está melhor. Vou fazer a transição. E olha que interessante. Esse artigo aqui é um artigo científico de 1986. Tá aqui, ó. Aqui ao lado, a data de publicação desse artigo. É um artigo da revista, deixa eu ver aqui, Revista Americana de Antropologia Física. É uma edição do volume 69, do ano de 86. Esse artigo, pessoal, foi escrito por um paleoantropólogo estadunidense chamado Tim White. Esse cara, ele estudou o crânio de um indivíduo que viveu há 600 mil anos atrás. Então, olha que coisa impressionante, né? E o artigo que eu estou publicando aqui para vocês justamente discute a análise que esse especialista fez nesse crânio, que é classificado como Bodo 1. E aqui vamos dar uma olhada em uma breve descrição, tá? Aqui no resumo do artigo diz o seguinte: marcas de corte foram descobertas no Bodo crânio, no Pleistoceno médio, no crânio conhecido como Bodo 1, descoberto na Etiópia. Então essas marcas de crânio, elas também atestam um processo de descarnação. Então não sabemos se indivíduos da mesma espécie ou de outra espécie hominídea, elas pegaram os restos mortais desse indivíduo há 600 mil anos atrás e consumiram pelo menos parte dele. Como é que nós sabemos disso? E é isso que esse artigo aqui mostra pra gente. Nós temos aqui, olha que interessante, vou descer aqui para vocês. Temos desenhos científicos de detalhes do crânio, né, classificado como Bodo 1, onde nessas numerações aqui, ó, existem representações de ranhuras que mostram a ação de raspadores de carne. Então, pedras afiadas que foram usadas para raspar carne desse crânio aqui. E não para por aqui, tá? Percebam que foram feitas raspagens no topo do crânio desse indivíduo, que viveu há 600 mil anos atrás, mas também, olha que coisa impressionante, na face dele. Há marcações de ranhuras também de descarnação aqui, ó, ao redor do globo ocular esquerdo, e aqui também, nessa área aqui.
mais aqui em cima, né? Aquelas que nós já vimos de outro ângulo. Então é algo bem impressionante, né? Percebam que tanto a violência interpessoal letal que acomete seres humanos, quanto esses casos extremos de canibalismo são documentados há milhares de anos. Então acontecem pelo fato de sermos primatas e existir também, por causa disso, essa propensão à violência extrema, né? No caso do canibalismo, a gente vai também, ao longo dessa série, aprofundar nossos estudos sobre esse assunto, tá bom? Na verdade, a gente vai aprofundar e vamos entender que há uma série de modalidades dessa prática que nós podemos discuti-las de forma antropológica. Mas, para não parar apenas nos desenhos esquemáticos, desenhos científicos, por sinal, feitos com altíssimo rigor técnico, né? Nós vamos ver fotos que mostram exatamente as ranhuras, ó. Aqui nós podemos ver as ranhuras que foram fotografadas no próprio crânio de um indivíduo que viveu, um hominídeo, provavelmente um Homo rhodesiensis, que é um antepassado direto de nós, da nossa espécie Homo sapiens, só que é uma linhagem que viveu há 600 mil anos atrás, mas que, como nós podemos ver em fotos reais do crânio desse indivíduo, acabou passando por um processo de descarnação. Então, são fotos ampliadas que mostram essas ranhuras com mais detalhes. Então, é algo bem impressionante, né? Mas que também é um aspecto da nossa violência interpessoal, tá bom? Então é isso, galera. É um vídeo um tanto quanto perturbador, forte, mas que também faz parte de nossa história evolutiva. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe a sua curtida, tá? E também se inscreva no canal. Então esse foi mais um vídeo do canal História com o Professor Jaque. Em breve continuaremos com nossa playlist, tá? Um abração e até o próximo vídeo.